Olá, boa tarde. Amanhã é comemorado o Dia do Trabalho, uma data importante para a sociedade refletir sobre os avanços nos direitos do trabalhador e também sobre o que precisamos melhorar. Entre os desafios, o trabalho análogo à escravidão. Só no ano passado, quase 1.000 pessoas que enfrentavam essa situação foram resgatadas no país. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que vai monitorar de perto processos relativos a essa questão. Vamos agora aos outros destaques. Governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, é julgado pelo Tribunal Especial Misto. Pandemia do coronavírus, o reflexo no ambiente de trabalho do aumento de casos de ansiedade e depressão durante o isolamento social. O momento pede cooperação, que trabalhemos juntos. A construção do trabalho seguro depende de todos nós. E ainda, na reportagem da série sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República, conheça a história da Guerra do Contestado. Contestado por quê? Porque contestava uma grande região de terras ricas em madeiras nobres, herbais, araucárias. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitou informações do Tribunal Superior Eleitoral sobre a existência de pagamentos declarados por candidatos ou por partidos políticos nas eleições de 2018 e 2020 a 6 empresas de tecnologia que estão sendo investigadas pelo tribunal. A decisão do ministro se deu nos autos do inquérito que apura, entre outros fatos, a divulgação em massa de fake news contra o Supremo Tribunal Federal por meio de aplicativos ou redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes pediu compartilhamento integral das ações no TSE. Ele também requisitou informações do Tribunal de Contas da União sobre eventuais pagamentos feitos pela administração pública às empresas. E, por fim, determinou que 7 funcionários prestem depoimento no prazo de 15 dias. O dia 1º de maio é tradicionalmente marcado pela luta por direitos trabalhistas. Mas em pleno século XXI, ainda nos deparamos com violações graves, como o tráfico de pessoas e a escravidão contemporânea. 1º de maio, Dia do Trabalhador, marcado pela luta por direitos em mais de 80 países do mundo. No Brasil, a data foi reconhecida e virou feriado nacional em 1924. Não por acaso, o dia 1º de maio foi escolhido para o anúncio do principal conjunto de leis voltadas ao trabalhador, a CLT. É nela que estão previstos direitos, obrigações e benefícios a quem tem alguma relação de emprego no país. Este amparo legal faz com que se intensifique o combate a violações contra o trabalhador. Acredite, cenas como esta são comuns no Brasil. Acabar com o trabalho análogo à escravidão ainda é um desafio enfrentado pelas autoridades. O maior resgate deste ano aconteceu em Acavoaria, no qual foram libertados 66 trabalhadores que não tinham acesso a sanitários, não dormiam em colchões colocados sobre o chão, receberam promessas de trabalho que não foram confirmadas na prática, inclusive tiveram seus documentos retidos por empregadores. Segundo a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia, entre 1995 e 2020, mais de 55 mil pessoas foram resgatadas do trabalho escravo contemporâneo no país. Só no ano passado foram 942 resgates. Outro crime que tem mobilizado a atenção do Poder Judiciário é o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Em 2 anos, o Disque 100 dos Direitos Humanos recebeu quase 500 denúncias deste tipo. No início da semana, a Polícia Federal realizou operação para combater o tráfico de pessoas. A PF identificou uma organização criminosa que aliciava mulheres para a prostituição em outros países. O crime de tráfico de pessoas, ele se insere dentro de uma categoria de crimes contra os direitos humanos.
e como tal, ele sofre de uma problemática que nós, das forças de segurança, consideramos um dificultador, que é a subnotificação, ou juridicamente falando, a cifra oculta da criminalidade, ou seja, aquela gama de crimes que se processam sem que sejam denunciados, levados ao conhecimento público pelas vítimas. Diante dos números alarmantes, o Conselho Nacional de Justiça vai monitorar de perto processos relativos ao tráfico de pessoas e ao trabalho análogo à escravidão. Desde o mês passado, os temas ganharam um tópico específico na tabela de assuntos processuais. Com a novidade, vai ser possível fazer levantamentos sobre as ações com a temática que tramitam no Poder Judiciário e criar políticas públicas para acelerar os julgamentos. E para falarmos mais sobre a data, eu converso agora com a conselheira do CNJ, Tânia Reckziegel, que também é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Olá, Tânia, boa tarde, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Bom, você também coordena o Comitê Nacional Judicial de Enfrentamento à Exploração do Trabalho em condição análoga à de escravo e tráfico de pessoas. Explica para a gente de que forma essas questões se relacionam. Na verdade, ambos os crimes cerceiam a possibilidade de controle pelo ser humano dos meios necessários à manifestação de sua vontade e o exercício da sua dignidade, que não estritamente vinculados à vedação de liberdade. Ainda há grande semelhança na caracterização das vítimas, que normalmente anseiam por melhores condições de vida, tornando-se mais vulneráveis a sofrer tais crimes. Muitas das vítimas traficadas são submetidas de alguma forma, de alguma modalidade de trabalho escravo. É interessante, é curioso, né, falar sobre isso em pleno século XXI, ano de 2021, mas às vezes a vítima não se percebe, né, dentro daquele contexto. Nós temos situações de jovens modelos, jogadores de futebol, enfim, que em busca de um sonho, né? Isso é muito comum, né, Tânia? Eu queria que você falasse para a gente se existe algum recorte geográfico, um perfil de acordo com os estudos do comitê. Sim, esses casos que tu disseste são muito, por incrível que pareça, muito comuns, né? Os locais apurados de naturalidade, resistência desses trabalhadores resgatados normalmente sofrem a grande maioria de desigualdades de desenvolvimento humano, econômico, social. Os dados catalogados no Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil apontam que os locais com maior número de resgatados concentram ofertas de postos de trabalhos intermitentes em ocupações que pagam os menores salários e exigem pouco ou nenhuma qualificação profissional. Isso é um atrativo e facilita a vida desses criminosos. E quais são as dificuldades, os maiores gargalos para a gente conseguir enfrentar e combater esse tipo de crime? Olha, sob o aspecto preventivo, o aprimoramento das políticas públicas deve ser realizado em especial nas localidades em que há maior concentração de resgatados, como o Pará e Mato Grosso, como aponta os dados do Observatório Digital do Trabalho Escravo. As principais dificuldades circulam a questão da fiscalização, em especial no atual contexto da pandemia, que é a redução, que a reclusão e o distanciamento social dificultam ainda mais a tarefa de fiscalizar e identificar as vítimas do trabalho escravo. E como é que tem sido a atuação do Poder Judiciário para combater e para minimizar esses impactos para aquelas vítimas que já foram aliciadas? Nós demos na reportagem números alarmantes, né, que 1.000 pessoas foram resgatadas nessa situação só no ano passado. Enfim, elencamos também as iniciativas do CNJ, né, mas qual o destaque que a senhora gostaria de ressaltar? Na verdade, o trabalho escravo está ligado, em geral, à pobreza, à baixa escolaridade, à desigualdade econômica e social. A pandemia veio dificultar ainda mais, como disse antes, a fiscalização.
O Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, por meio do FONTET, vem aumentando a divulgação da temática preventiva e informativa, no intuito de conscientizar a população e firmando parcerias no combate do tráfico de pessoas, como o Acordo de Cooperação Técnica firmado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Também, como disseram anteriormente, promovemos atos educativos por meio de palestras com parcerias com o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério Público. A mais recente, então, atuação do FONTET constitui na atualização da tabela de assuntos processuais que ganhou tópico específico no campo do direito do trabalho e do direito penal, sobre a temática do trabalho escravo e do tráfico de pessoas. Esse sistema permitirá o levantamento de dados mais fiéis no âmbito do judiciário, auxiliando na ciência dos pontos deficitários para que possamos fortalecer as atuações nestas áreas. E essa atuação conjunta é fundamental, né? Todos os atores envolvidos para a gente poder avançar. Vamos dar o serviço aqui, Disque 100, é um excelente canal para quem está nos acompanhando, né? Então fica aí, Disque 100, o canal de denúncia. Tânia, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Boa tarde para você. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. E você vai ver a seguir o reflexo no ambiente de trabalho do aumento de casos de ansiedade e depressão durante a pandemia. É já já. Na Constituição Federal, encontramos as normas fundamentais. Elas são a base e, ao mesmo tempo, o limite das demais normas jurídicas. E são importantes porque garantem igualdade aos direitos de todos os cidadãos, respeitadas as suas diferenças. Devemos nos sentir respeitados e protegidos pela nossa Constituição. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, cassou a decisão da Justiça do Rio Grande do Norte, que havia determinado o retorno das aulas presenciais nas redes pública e particular do Estado. As aulas estavam suspensas por decretos estaduais até o dia 12 de maio. Em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Natal afastou a restrição imposta pelo decreto e permitiu a liberação das aulas presenciais no Rio Grande do Norte. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a decisão esvaziou a competência do Estado para dispor mediante decreto sobre o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais durante a pandemia. E a pandemia do novo coronavírus mudou completamente as nossas vidas. Mesmo quem não lida diretamente com a doença, ali na linha de frente, em algum momento já se viu em uma situação de angústia ou desconforto. Prova disso é que os casos de ansiedade e depressão aumentaram consideravelmente no último ano, segundo informações do Ministério da Saúde. E isso se reflete diretamente no ambiente de trabalho. Foi a partir de um problema de saúde na família que a Carla sentiu necessidade de buscar acompanhamento psicológico. Junto com todo esse cenário da pandemia, de home office, aulas online, essa vivência, né, insana que a gente tem tido aí nesse último ano, eu me senti muito angustiada, me senti muito preocupada como equilibrar tudo isso e lidar com tudo isso emocionalmente falando, e foi aí que eu recorri ao programa. O atendimento é online e ocorre uma vez por semana. Então ela trazia reflexões e até dicas de como eu podia lidar com toda a angústia e com todas as preocupações, com todos os pratinhos que eu tinha que equilibrar, né? E exatamente mostrando que, assim, você não é obrigada a dar conta de tudo, né? Tem um dia que um pratinho vai cair, tem um dia que você vai conseguir equilibrar todos, e como que você encara tudo isso de uma forma tranquila, sem se angustiar ou sem se preocupar em dar conta de tudo. O serviço é oferecido pela empresa de tecnologia em que ela trabalha e é estendido a toda a família sempre que necessário. Além de atendimento psicológico, o programa de bem-estar conta com suporte jurídico, financeiro e nutricional. Quando um funcionário se sente bem e tem um respaldo da empresa, ele consegue trabalhar melhor, ele consegue equilibrar a vida pessoal com a vida profissional e assim ele consegue ser mais feliz
e ser mais produtivo. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revela que a ansiedade atingiu mais de 86% dos entrevistados nos primeiros meses da pandemia do coronavírus. Também foram identificados transtornos de estresse pós-traumático e depressão. Com a maior parte dos profissionais em teletrabalho, a universidade em que a Florence trabalha viu o número de colaboradores afastados aumentar no último ano e passou a oferecer palestras e acolhimento individual aos empregados. A ideia é que a gente consiga proporcionar aos nossos colaboradores um momento em que eles consigam ter um atendimento, um acolhimento voltado a todas as suas necessidades, tanto pessoal quanto profissional, e que isso reflita no melhor desempenho nas atividades, né, numa diminuição de atestados médicos e principalmente que eles tenham equilíbrio aí emocional para a vida pessoal e profissional. A psicóloga responsável pelos acolhimentos identificou algumas alterações causadas pela pandemia no comportamento dos trabalhadores. O aumento de ansiedade no ambiente doméstico, a dificuldade de conciliar as atividades da casa com as demandas de trabalho, o medo e a inquietação devido às incertezas do momento atual e o luto causado pela perda de pessoas próximas ou até mesmo pelo desemprego. O luto ele é relacionado a qualquer tipo de perda. Então, neste momento, onde as pessoas estão tendo, saídas de emprego, diminuição de orçamento econômico familiar, doméstico, existem vários lutos que estão sendo trabalhados. Então, a gente traz essa reflexão de que o luto ele é sempre relacionado a uma perda. E como que a gente lida com a sensação de perda ou qual é a construção que nós fazemos perante esta perda. Segundo a psicóloga, as mudanças provocadas pelo coronavírus no mercado de trabalho não se limitarão ao período da pandemia. Por isso, ela defende que as ações de saúde mental sejam pensadas a médio e longo prazo, de maneira preventiva, para evitar danos futuros aos trabalhadores. Não adianta nós fazermos ações pontuais que não reflitam na realidade cultural daquela empresa. Então, uma política de atenção, de autocuidado, de bem-estar, de promoção de saúde, ela permite que a cultura da empresa seja mais inclusiva, que os gestores apoiem e se envolvam naquelas ações. Nós estamos falando de um trabalhador, nós estamos falando de uma pessoa. A pessoa merece cuidado. A pessoa não é substituível. A pessoa ela é única. Então, nós precisamos dar esse cuidado a este trabalhador e que ele, sim, todos os estudos em ergonomia, em saúde mental no trabalho, chamam a atenção de que toda essa gama de ofertas de cuidados, elas refletem, sim, em produtividade, em criatividade e inovação. Atento às mudanças causadas pela pandemia na rotina de trabalho da população, o programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho lançou a campanha Em Conjunto, voltada à valorização da saúde mental no trabalho. O momento pede cooperação, que trabalhemos juntos. A construção do trabalho seguro depende de todos nós. Centrada nas redes sociais, a campanha inclui o lançamento de vídeos informativos, reportagens, posts e podcasts com o objetivo de estimular a construção de um trabalho seguro e decente em tempos de crise. É um acolhimento, às vezes um abraço online, virtual, que você precisa num momento difícil, que te ajuda, te acalma e te dá diretrizes, né? E te dá caminhos de resolver determinado problema. E você vai ver a seguir, na reportagem da série especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República, conheça um pouco da história da Guerra do Contestado. Voltamos já. A Constituição, ela é o pacto político que norteia uma nação. Nela estão contidos os fatores reais de poder, que são as forças políticas que estão naquele arranjo. Essa é uma formulação de um autor chamado Ferdinando de La Salle, e isso demonstra pra gente a necessidade de que a gente defenda e garanta aquilo que está escrito na Constituição, não só como lei maior, mas como resultado do nosso arranjo político institucional.
O Tribunal Especial Misto do Rio de Janeiro analisa, neste momento, o pedido de impeachment contra o governador afastado Wilson Witzel. Ele é acusado de crime de responsabilidade e corrupção no combate à pandemia da Covid-19. A sessão do Tribunal Especial Misto, formado por 5 desembargadores e 5 deputados, começou com a leitura do resumo do relatório sobre o processo de impeachment contra Wilson Witzel. Ao todo, o documento tem 324 páginas. O processo de impeachment contra o governador do Rio de Janeiro começou a tramitar em junho do ano passado, depois de autorização da Assembleia Legislativa. Ele foi acusado de crime de responsabilidade e corrupção na condução de medidas contra a pandemia. Segundo a denúncia, Witzel teria montado um esquema para receber propina de organizações sociais que atuavam na área de saúde. O valor arrecadado teria sido de 55 milhões de reais. A denúncia foi baseada na Operação Placebo, que apura desvio de dinheiro destinado ao atendimento de pacientes com coronavírus no estado do Rio. O caso está no Superior Tribunal de Justiça, que determinou o afastamento de Witzel do cargo até fevereiro de 2022. O governador nega as acusações. Hoje, nas redes sociais, ele afirmou que não vai desistir do cargo. Ele chegou a recorrer ao Supremo Tribunal Federal na tentativa de impedir a sessão de hoje, mas não conseguiu. Na reclamação, a defesa de Witzel pediu o adiamento do julgamento desta sexta-feira com a alegação de que as provas foram juntadas depois do prazo da instrução probatória. Mas o pedido foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Para o ministro, não houve violação ao direito de ampla defesa de Wilson Witzel durante o processo conduzido pelo Tribunal Especial Misto. Na sessão de hoje, a defesa voltou a pedir a nulidade do processo e a anulação do depoimento do delator, Edmar Santos, ex-secretário de Saúde, mas o pedido foi negado. Em seguida, deputados e desembargadores iniciaram a votação do pedido de impeachment. Bom, se for condenado, Wilson Witzel pode perder o cargo definitivamente e ficar inelegível por 5 anos. O vice-governador Cláudio Castro, ele deixa de ser interino e assume o governo definitivamente. A posse de Castro como governador definitivo está prevista para este sábado, às 10 horas da manhã, lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio e às 2 da tarde, no Palácio Guanabara. Contestar. Um verbo muito utilizado no direito que significa não aceitar como válido o entendimento ou um fato. Por isso, uma das batalhas mais marcantes do Brasil ganhou o nome de Guerra do Contestado. Conheça essa parte da nossa história em mais uma reportagem especial da série sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República. Extração de madeira, erva mate, posse irregular de terras, camponeses desempregados, demarcação de território entre os estados de Santa Catarina e Paraná, interesse de estrangeiros em exploração dos recursos naturais, a construção da estrada de ferro entre São Paulo e Rio Grande do Sul e até a interferência de monges. Tudo isso motivou uma das guerras mais importantes da história do Brasil, logo após a proclamação da República, a Guerra do Contestado. Contestado por quê? Porque contestavam uma grande região de terras ricas em madeiras nobres, ervais, araucárias. Então, houve um interesse muito grande, inclusive o capital estrangeiro interferiu nisso, fazendo aquisição de terras e construindo a estrada de ferro. Oficialmente, a guerra entre os camponeses e os estados do Paraná e Santa Catarina ocorreu entre 1912 e 1916. Mas a história nos mostra que os conflitos começaram antes, na época do Império. E assim que o Brasil se tornou república, por falta de leis que estipulam claramente os limites de demarcação de território, o caso foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Apesar da Constituição da época determinar que a competência para analisar esse tipo de conflito era do Congresso Nacional. Ação originária número 7.
que foi uma reivindicação de posse, Santa Catarina queria que o Paraná respeitasse os limites que ele entendia que eram provenientes desde aquela época do Império, desde a época de 1820, quando o termo de Lages foi incorporado. Ele foi desmembrado de São Paulo e incorporada a Santa Catarina. Foram várias contestações dos dois estados sobre decretos de demarcação de terras e direitos de exploração, envolvendo até o interesse de países como Estados Unidos e Argentina, até que a Suprema Corte julgou que a região era de domínio de Santa Catarina. Mas a questão não foi apaziguada com a decisão do STF e começaram os conflitos armados. Foram 4 anos de guerra que resultaram na morte de 1.500 jagunços e 111 militares, segundo registros da época. A Guerra do Contestado é considerada a revolta mais sangrenta do século XX no Brasil e só teve fim em 1916, depois da interferência do governo federal por meio do Exército. Foi o último combate na cidade de Timbó Grande. E daí, quando dizimaram em torno de 5.000 casebres. Veja quanta gente, quanta gente. Os que não morreram pela atrocidade da guerra, morreram, como é que se diz, correndo para o mato, de fome, alguns doentes. Diante da devastação, ficou a lição para o jovem Brasil República, a separação dos poderes. Eu acredito que realmente a análise foi feita achando que a questão é mais político-social do que jurídica, né? E ao judiciário não cabe entrar nessa discussão e entrar na solução desses problemas. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.